Peraí, espere um segundinho. Deixa eu tossir. E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. E a gente estava aqui numa conversa sobre reciclagem, né, que são aquelas atitudes do dia a dia que parecem simples, mas que podem mudar o mundo. Né? E o que é que você entende como reciclagem, né? Bom, David, reciclagem para mim é quando você pega um material que ia ser jogado fora e você dá um novo uso para ele. Como nós fazemos isso? Existe todo um ciclo para você realizar a reciclagem e esse ciclo ele se inicia quando você joga o seu lixo fora. Então, nesse processo de jogar o lixo fora, você separa ele em latinhas, plástico, vidro e você pode deixar ele em bolsas plásticas na frente da sua casa, porque tanto passa o caminhão de lixo quanto passa catadores. No sentido da reciclagem, é mais interessante os catadores, porque quando a gente fala do caminhão de lixo, todo esse lixo pegado por eles é destinado a lixões. Não existe uma separação. Mas quando a gente fala de catadores, esses catadores eles conseguem a renda do seu dia a dia com essa coleta de lixos e com essa coleta eles levam para centros de triagem, onde esse lixo é separado, no que pode ser reciclado e no que não pode, e é levado até fábricas. Essas fábricas são específicas para cada material, como o alumínio, o vidro, o papel. Quando a gente fala de papel também, não é permitido papel de uso sanitário, apenas papel de escritório ou de faculdade, atividades, coisas assim. E toda essa reciclagem, ela acontece com o intuito de a gente diminuir a ocupação dos lixões. Porque com os lixões sempre recebendo muito lixo, acaba que isso prejudica a saúde das pessoas, aumentando o risco das pessoas e dos animais pegarem doenças. A reciclagem, no Brasil, ele recicla menos que 4%. E isso está muito abaixo da média dos países com o mesmo potencial econômico que a gente, como seria a Argentina e o Chile, que ambos reciclam 16% do seu material sólido. Outros países mais desenvolvidos, como por exemplo a Alemanha, recicla 68% do seu material sólido, mas um outro país seria o Japão. O Japão recicla 72% do seu material sólido. E isso é um dado de 2010, do último censo. Só que no Japão acontece uma coisa que é muito interessante. No Japão não como eu posso dizer, não é uma atitude que você toma, é sua obrigação. Como cidadão japonês, eles são obrigados a reciclar o lixo. Então, a gente pensa qual o impacto que esse lixo que não é reciclado causa no meio ambiente. A Associação Brasileira de Empresas, Limpezas Públicas e Resíduos Especiais, a ABRELP, em 2019 mostrou que somente os recicláveis que vão para o lixo, para os lixões, eles levam a perda de 14 bilhões anualmente, né? Ou seja, muito dinheiro perdido. E o material reciclável seco, que representam 33,6% do total de 82,5 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos que foram produzidos durante a pandemia. Ou seja, muito lixo produzido em apenas 2 anos, 3 anos. E não rolou aproveitamento de todo esse material. Né? Os resíduos recicláveis secos, eles são compostos principalmente pelos plásticos, que são 16,8% desse material, né? Que equivale a 13,8 milhões de toneladas por ano. O papel e o papelão, eles equivalem a 10,4% ou 8,7 milhões de toneladas anualmente. O vidro, 2,7% e o metal, 2,3%. E embalagens multicamadas equivalem a 1,4% desse material não reciclado. E os rejeitos, por sua vez, correspondem a 14,1% do total que contemplam, em especial, os materiais sanitários e os não recicláveis. Então, quando a gente pensa em reciclagem, a gente pensa naquele material que não tem mais utilização e que a gente vai descartar ou reutilizar para algum outro fim. Qual a importância de reutilizar e reciclar esse material para o meio ambiente, para manter o equilíbrio no meio ambiente? A gente sabe que as matérias-primas do meio ambiente elas não são ilimitadas. Então, para evitar a exploração contínua dessas matérias-primas, quando a gente reintroduz esses materiais reciclados no sistema de produção novamente, você evita que essa matéria-prima seja retirada
continuamente no meio ambiente. E isso é muito importante para manter o equilíbrio do ecossistema e do nosso ambiente, do nosso planeta. Então, quem nunca se viu perdido na hora de descartar seu material reciclável, olhando para aquelas lixeiras de diversas cores diferentes? Nós sabemos que o verde é vidro, o vermelho é plástico, o azul é papel e o amarelo é metal. Mas qual a forma correta de você descartar esses materiais na sua casa? Bom, primeiramente, você deve separar materiais orgânicos, em um recipiente específico para que esse material orgânico tenha uma destinação diferente, ou para aterros sanitários, ou para utilização como fertilizante e adubo. E materiais como garrafas PET ou caixas de leite você deve lavar e deixar secar naturalmente e depois colocar nas sacolas para descarte. Materiais como metal, no caso de latinhas, você deve amassar para que diminua o espaço gasto nas sacolas. E materiais como caixas de papelão devem ser guardadas desmontadas, devem ser colocadas para serem levadas desmontadas, para facilitar o transporte dessas caixas. Bom, quando a gente está falando sobre lixo reciclável, na intuição de reciclar, a gente não pode chamar de lixo. Por quê? Porque lixo ele quer dizer algo que é obsoleto, que não tem mais uso. E quando a gente está falando da reciclagem, o intuito é reutilizar, entregar de novo para a cadeia de produção. Quando a gente quer reutilizar algo, a gente usa a palavra resíduo. Resíduo reciclável quer dizer que esse resíduo ele pode se transformar em uma nova matéria. Já rejeito quer dizer algo que não pode ser usado, como é o exemplo dos papéis sanitários, papéis de uso sanitário, que não dá para ser reciclado de jeito nenhum. Eu vou citar agora alguns exemplos de materiais que podem ser reciclados, como vidro, metal, papel, começando pelo plástico. O plástico reciclável, a gente tem embalagens de produto de limpeza, Tupperware, baldes, sacos e sacolas, garrafas de refrigerante também podem ser reciclados. Já nos não reciclados, a gente tem cabos de panela, isopor, bandejas de plástico, embalagens metalizadas, esponjas de cozinha também. Passando para o vidro, vidros recicláveis são copos, tampas de forno de micro-ondas, frascos de vidros, potes de vidros, cacos e garrafas de vidros quebradas, não recicláveis, ampolas de remédio, cerâmicas, para-brisa de carro, porcelana, óculos, espelhos, pirex também, que são aqueles pratos muito antigos que todo mundo deve ter na casa da mãe, na casa da avó. Papéis. Quando a gente está falando de papel reciclável, são todos aqueles papéis que foram impressos ou escritos à mão e não foram usados para nenhuma outra finalidade, como jornais, revistas, cadernos, cartolinas, também caixa de papelão sem caixa. E nos não recicláveis a gente tem papéis plastificados, papéis higiênicos que são usados para uso sanitário, etiquetas adesivas e também papéis parafinados. E por último, os metais. Metais recicláveis são latas, ferragens, canos, pregos, cobres, talheres de metal. E os não recicláveis, latas de solvente químico, esponja de aço, inseticida, taxinhas e clipes. Bom, materiais como plástico, garrafas e frascos, elas podem ser transformadas em madeira plástica, que pode ser utilizada em mesas para parques, para piqueniques, material para casa na árvore ou para playground. No caso de sacolas e embalagens plásticas, elas também podem ser utilizadas para produzir madeira plástica, E essas garrafas mais leves, por exemplo, garrafas de produto de limpeza, elas, por serem mais resistentes, elas podem voltar para a indústria, para virar novas garrafas ou virar madeira plástica. No caso de garrafas PET, por serem resistentes, mas mais leves, elas podem ser transformadas em roupas, como camisas, casacos, jaquetas. Pode ser utilizada como material para impressora 3D e pode ser transformada em outras garrafas também, assim como sua tampinha, que pode ser utilizada para produzir outras tampinhas ou para produzir madeira plástica.
Uma curiosidade que a gente conversou e gostaria de trazer para vocês são máquinas de coleta que estão presentes em muitos países desenvolvidos, como é o exemplo da Alemanha e do Japão, que foi citado anteriormente. Essas máquinas de coleta, elas costumam ficar ao lado dos supermercados, onde você devolve as suas garrafas que você comprou, por exemplo, o seu refrigerante, que pode ter vindo em garrafa de vidro ou em garrafa de plástico. E essa máquina, ela te dá um reembolso por essa embalagem que você devolve, porque no ato de comprar lá, você paga um valor pela bebida e um valor pela embalagem. Então, no momento que você devolve, você ganha ou o dinheiro de volta ou crédito para usar no mesmo mercado. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha aí embaixo. E nos vemos na próxima.